Fala pessoal, continuando, 69, 2021 USP Transferência, tá? Questão conceitual. O momento de inércia de um corpo rígido é uma grandeza. Tá, primeira coisa, o que é um corpo rígido? Você toma dois pontos quaisquer, esse e esse, por exemplo. Você tem uma distância entre eles. Vai sofrer uma transformação, uma rotação, translado no espaço, passo-tempo, são transformações. Essa distância entre esses dois não vai mudar. Isso define um corpo rígido. Então, um sólido, por exemplo, um sólido pode ser isso. Um gás não, né? Porque um gás você vai ter uma molécula, né? Uma molécula e outra. Passa o tempo, a distância entre essas moléculas pode ser diferente, né? Elas estão se mexendo. Um líquido também. Você pega uma molécula de H2O no líquido, pega outra. Num determinado instante, a distância entre essas duas, né? E aí, num outro instante, essa distância pode ser maior, então não seria um corpo rígido. Tá bom? Isso é a definição de corpo rígido. Um peão, um corpo rígido. Uma bolinha de gude, um corpo rígido. Tá? Quaisquer dois pontos você pega, eles vão se manter perante qualquer transformação. Essa é a definição, né? Então ele está falando vetorial, que depende linearmente da massa do objeto, que gira. Não. Por que não? Se a gente pegar esse próprio caso aqui que a gente tem, você pega um eixo de rotação, tá? E aí vamos pegar aqui um elemento de massa. Opa. Pega um elemento de massa. Você tem a distância deste elemento, dm, e a distância. Então o momento de inércia, ele é, no caso contínuo, você vai fazer uma soma contínua que é integral. Distância ao quadrado dm. Então você pega um elemento de massa aqui, a distância aqui eleva ao quadrado, aí você vai pegar outro elemento de massa, vai fazendo essas somas aqui, né? Então o que quer dizer essa expressão? Ela está falando como se distribui a massa em torno do eixo. Por que o eixo? Porque essa distância R é tomada em respeito ao eixo. Então como essa massa vai se distribuir? Tá? Aí pensa no caso da bailarina lá, né? Você tem a bailarina. Se ela está concentrada lá girando, muito mal desenhado, né? Tá bom? Seria com as mãos para cima, né? Então você tem a bailarina lá. Acho que assim tá melhor, né? E ela está girando aqui. Então você tem essa distância aqui qualquer. Você tem um eixo de rotação dela, né? Aí você vai ter a distância do eixo de rotação para cada elementozinho. Só que essa distância aqui, na média, ela vai ser menor do que se ela tiver com o braço aberto. Então, nesse caso aqui, que ela está concentrado, o momento de inércia dela é maior. Não, desculpa, é menor, porque a distância R é menor. Quando ela abre os braços, o momento de inércia ele é maior, né? De braço concentrado menor, braço aberto maior. Então você tem lá que o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Paralelamente você tem que o momento, no caso translação só, é a massa, né, vezes a velocidade. Caso de uma partícula, por exemplo. Tá. E aqui você tem uma translação pura de uma partícula que é uma rotação de um corpo rígido aqui nesse caso. Então seria o análogo do caso do momento ao momento angular, que você tem as leis de conservação do momento linear e aqui do momento angular. Então você tem no lugar da velocidade, que nesse cara aqui tem a velocidade, que você tem a velocidade angular, né, que ela está girando. Certo? Então se ela está nesse caso aqui com os braços concentrados, a gente tem que o momento de inércia é menor. Para manter esse cara conservado, ou seja, o momento angular constante, a velocidade angular vai ser maior. Então por isso que ela gira mais rápido quando está com o braço concentrado. Se ela abre os braços, para manter esse número aqui o mesmo, se ela abrir os braços, então se ela abrir os braços, o que vai acontecer? Abriu os braços, o momento de inércia aumentou,
só que a velocidade angular tem que diminuir para manter o momento angular o mesmo valor, né? Certo? Então, nesse caso aqui, o momento de inércia aumentou, porque a distribuição de massa em torno do eixo é maior e a velocidade angular dela diminuiu. E é o que acontece, né? Ela está com o braço fechado, ela gira rápido, ela abre os braços, gira mais devagar, certo? Então, vetorial que depende linearmente da massa do objeto. Não. Por que não? Porque essa grandeza aqui seria escalar na física 1, tá? Ó, tá vendo? O momento de inércia escalar. O que é vetorial, por exemplo, é o momento angular e a velocidade angular. Então, numa coisa mais avançado, esse momento de inércia vai ser o tensor de inércia. Então, esse cara aqui está errado. A letra B, que depende da distribuição de massa do objeto em relação ao eixo de rotação que ele gira, está certo, que é a própria definição. Tá? Então, o momento de inércia é como que a massa se distribui em torno do eixo. C, escalar que depende do material que constitui o objeto. Não depende disso. D, que independe da localização do eixo de rotação em torno do qual o objeto gira. Está errado também porque ele depende do eixo, né? Se você tem um eixo de rotação, imagine uma barra, por exemplo. Vou fazer aqui uma barra. Tá? Pense que isso aqui é uma barra. Se tiver um eixo de rotação aqui, no meio, você vai ter como ele se distribui em torno desse eixo, tá? Que vai estar aqui no meio. Se você mudar de posição, colocar aqui na extremidade, isso daqui vai mudar, conforme ele distribui em torno desse eixo, né? Então ele vai depender onde vai estar o eixo de rotação também, o momento de inércia. E depende da distância aqui. Então a letra D está errado também, tá? E E, única para todos os objetos com a mesma forma geométrica, não. É o que é o mesmo caso aqui, ó. A forma dele é uma barrinha, você muda o eixo, vai mudar o momento de inércia, então também está errado. A alternativa correta é a B mesmo, tá?